Fala galera, hoje eu vou falar sobre um produto bem interessante aí que é meio que revolucionário. É um controlador, mas ele não é só um controlador não, vou falar superficialmente quase tudo. Mas ele é um controlador Wi-Fi chamado Brew Pro, tá? Acompanha aí. O Elton tem um canal, vou deixar embaixo inclusive, tá? Quem quiser acessa lá. Eu não vou falar tudo sobre esse cara porque... Primeiro porque ele sofre muitas alterações e segundo porque o cara cria muitas coisas. Hoje ele tá de um jeito, amanhã ele já adicionou novas coisas, então é melhor seguir por lá, tá? Eu tô aqui só para apresentar o produto. Ele é um controlador, como eu disse, ele não é um controlador simples, né? Ele é um controlador que ele vai controlar temperatura, obviamente, com direito a rampas de fermentação ou rampas de braçagem, porque ele controla a parte quente também. Ele controla fluxo, então, por exemplo, se você quiser programar 10 litros, você manda 10 litros para o fermentador, para a panela, não importa. 10 litros de água, 10 litros de cerveja, 10 litros de líquido. Ele controla também pressão na fermentação, então, por exemplo... Olha que viagem. Eu quero que nos 2 primeiros dias não segure pressão. Deixe vazar toda a pressão. Depois disso eu quero que segure meio bar e depois durante 2 dias jogue tudo fora, só falando um exemplo aqui. E depois eu quero que segure 1,5 de pressão para fazer a carbonatação. Além disso, tem umas questões aí de perfis de fermentação que você pode falar, eu quero deixar 3 dias em 18 graus, depois eu quero que suba para 20 graus, fique 2 dias, depois eu quero que suba para 23, fique 4 dias, e depois eu quero que desça, você faz as rampas que você deseja. Mas aí não é, nossa, que novidade. Mas aí tem uma outra coisa, porque ele é compatível com a Spindle também. Então, esse cara você pode fermentar da seguinte forma. Quando bater, vamos supor, você entrou com uma FG lá de 1070. Quando bater, por exemplo, 1040 ou 1020, eu quero que aumente a temperatura. Quando estabilizar a FG durante 48 horas, você configura 48 horas, 2 dias, 3 dias, não importa, mas o estabilizou durante 48 horas, desça para cold automaticamente. Então dá para você automatizar realmente a criança. E outra, para quem curte charcutaria, ele controla também umidade. Então é um controlador, por isso que eu disse que ele não é um controlador simples. Esse controlador tem uma anuidade para utilizar. O controlador em si, ele vende também, tá? Mas ele ensina no canal dele a montar um. Então você pode montar na sua casa e aí você tem que pagar anuidade para manter os serviços. Porque hoje como que é feito? O seu controlador precisa receber comandos. Esses comandos ele recebe da internet. Então ele precisa estar conectado no Wi-Fi da sua casa. Ele vai, busca num servidor as informações de configuração e baixa para ele. E você configura a internet, você configura lá na internet. Aliás, você configura ele através de um aplicativo chamado Blink, vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse aplicativo manda as informações para o servidor do Blink e do servidor manda para o aparelhinho. Então, essa conexão aqui, ele tem que pagar, então ele só repassa isso. Mas aí que vem uma parte legal. Se você pagar anuidade, automaticamente você pode pendurar até 8 dispositivos debaixo de uma anuidade só. Por enquanto, tá? Ele falou que isso é uma limitação do Blink, não é dele. Então, se o Blink puxar aí as rédeas, aí ferrou, entendeu? Daí ele vai ver o que ele vai fazer lá, tá? Mas atualmente, hoje, 8 dispositivos. Então, se você tem 8 controladores, você consegue trabalhar tranquilamente com uma única licença, mais ou menos assim. Outra coisa interessante, que ele veio aqui em casa me visitar, ele fez um teste. Eu já estava com o meu Brew Pro configurado, o que ele me deu, e ele plugou o outro na tomada, só colocou na tomada. O meu Brew Pro já reconheceu aquele Brew Pro e falou assim, tem um novo dispositivo aí, quer adicionar? Você fala assim, a partir dali eu consigo controlar os 2 dispositivos pelo mesmo aplicativo. E para encerrar, antes de eu mostrar para vocês mais um detalhe interessante, ele tem um sensor. Esse sensor a gente coloca no posto termométrico. Eu coloquei no posto termométrico, vocês vão ver aí. Mas eu tenho um sensor. Vamos supor que eu comprei um outro aparelhinho para controlar, sei lá, um cooler. Um exemplo, né? Então, por exemplo, eu quero que a minha geladeira, quando der 21 graus, ela ligue e baixe para 20, um exemplo. Mas o cooler, eu quero que ligue quando tiver, sei lá, em 20 graus,1 e fique ligado por 5 minutos, por exemplo. Eu configuro isso. Aí eu teria que colocar 2 sensores? Não, eu consigo usar o mesmo sensor. Então eu falo para esse novo aparelhinho, para esse novo Brew Pro, ele não vai ter sensor plugado nele. Eu falo para ele usar o sensor do outro.
Olha que loucura, por Wi-Fi ele consegue, então ele fica com um sensor virtual, mais ou menos por aí. Aí depois disso tem várias outras coisas, mas vê lá no canal dele. Eu vou deixar vocês aí com um vídeo explicando como é que eu fiz a montagem e mostrando ali na prática algumas coisinhas. Então aqui está o fermentador, a ligação ficou dessa forma. Essa daqui eu vou ligar lá na parede, 220 volts. Aqui é o plug do fermentador. O sensor eu coloquei junto com o outro sensor do 512, e aí ficou bem curtinha aqui a ligação, ficou bem legal, bem bacana, não precisa cortar nada. Lógico que eu poderia ligar esse cabo diretamente aqui, poderia, claro que poderia, mas eu preferi fazer assim, pelo menos eu consigo desplugar caso eu precise usar esse controlador para outra coisa. A maior vantagem que eu achei nesse controlador, falando em usar em outra coisa, que você pode desplugar esse conector. É um conector bem legal, bem bom mesmo, tem muita qualidade, dá pra ver que tem muita qualidade. E aí você tem vários conectores, você deixa esse conector aqui, porque pra colocar ali naquele furinho não é tão simples. E aí eu posso deixar o conector sempre ali, plugado. Aí então, o sensor, a gente faz o seguinte, a gente coloca sensor e coloca o código do sensor, tá? Então a gente vai lá na parte de configurações, a gente vai digitar lá sensor e coloca igual o código do sensor, que é lá naquele combo vai aparecer lá, por exemplo, um exemplo só, que eu não sei decor, mas DS9522AB, beleza? Você copia esse código e coloca ali. Aí a partir daí ele consegue ler o sensor de um outro aparelho. Isso que eu comentei lá no começo do vídeo. Ó, aqui está em 19,6 graus. Eu vou mostrar para vocês, aqui ficou a configuração então. Vem lá da rede, da parede, 220 volts. Sai aqui 220 volts, aqui o plug do fermentador. Quando ele fica com essa luzinha vermelha aqui, que ele está chaveado, ele quer dizer, ele está ligado, no caso ligando a carga, que é esse daqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o outro telefone aqui, que é onde está configurado ele, e eu vou mostrar para vocês aí algumas funções que ele tem várias funções, eu não vou falar todas, porque o Elton, ele tem um canal, e aí vocês vêm lá no canal dele, que eu acho que é melhor, tudo bem? Mas eu vou colocar aqui na principal, e eu vou narrando aí, explicando o que eu tô fazendo. Bom, beleza, vamos lá, aqui começou a gravação então, e no caso ele tem 6 quadradinhos aí, e alguns estão desativados. Esses que estão desativados é porque eu não tenho o sensor, ou então os itens aqui conectados, tá? São opcionais. No caso, o primeiro aqui é que é a tomadinha com um raio. Ela é a parte que a gente vai entrar e vai ver aqui, ó, todos os nossos dispositivos, digamos assim. Eu só tenho o Brew Pro X1. Aqui ele está marcando como alvo 17,5. Temperatura atual 21,16. Nesse momento ele está na etapa 0. E ele tem aí 5 dias, 23 horas e 32 minutos para encerrar esse passo e ir para o próximo. Aqui ele mostra, eu cliquei aqui nessa tomadinha, ele vai mostrar o gráfico de temperatura. Aqui embaixo eu comecei a controlar ele quando estava mais ou menos uns 22,5 por aí. Tudo bem, daí ele foi baixando e agora ele está quase em 21 graus. Ele está em 21 graus, aliás. Lembrando que o alvo é 17,5. Aqui nessa parte debaixo da palavra alvo, eu tenho 2 itens aí que é para você adiantar ou voltar a etapa, tudo bem? Em cima aqui eu tenho um liga e desliga, que aqui eu posso forçar realmente a ligar e desligar. Vou mostrar para vocês aí, ó. Eu vou desligar a carga, vai desligar o compressor. Ó, desliguei. Ele desliga o controlador. Vou ligar de novo. Ele já ligou, tudo bem? Agora vai demorar um pouquinho porque o meu 512 ele é configurado para ligar o compressor somente depois de 10 minutos. Bom, vamos lá. Esse item daqui de cima, do lado, o verdinho significa que ele está ativo e está ligado, quer dizer, ele está mandando corrente. Essa chavezinha eu já mostrei para que serve, é para deixar ele funcionando, atuando ou não. E aqui no caso tem um camarada, parece um símbolo de ar-condicionado, é justamente para isso, ele está no modo resfriamento, tá? Então ele tem o modo manual, modo resfriamento, modo aquecimento. Vou voltar aqui, vou mostrar como que configura. Para configurar, eu até fiz aqui umas configurações e umas tentativas. Então você seleciona aqui em cima qual dispositivo que você quer mexer, no caso aqui é o Brew Pro X1, é esse cara que eu vou selecionar. E aí eu digitei lá o primeiro comando, resfriamento. Aí ele não entendeu, não fez nada. Aí depois eu
digitei corretamente resfriamento, daí ele configurado para resfriamento. Então você pode configurar como aquecimento, resfriamento, e o outro acho que é manual. Se não for, eu vou deixar escrito para vocês o que é. Aí eu estava tentando mudar o set point, eu não estava entendendo como que funcionava o set point. Então eu coloquei alvo, SP, nada funcionou, né? Eu mudei aqui o offset para teste, né? E para -1,5, depois para 0. Porém o Elton disse que esse sensor ele é microprocessado, então quer dizer, ele tem uma precisão absurda, tá? No caso eu preferi confiar na temperatura que ele estava marcando do que a temperatura que o 512 está marcando. Agora aqui embaixo eu tenho o perfil 1 do lado esquerdo e o perfil 2 do lado direito. Eu vou mexer só no perfil 1 para mostrar para vocês o que eu fiz. Ó, então o perfil 1 ele tem o nome da etapa, então você pode dar um nome qualquer um, eu não dei nome nenhum, mas vamos lá, vai, fermentação, que seja primária, então 17.5, coloquei 6 dias. Aí depois vamos para uma subida aqui de temperatura, que seria no caso aí para quem chama de fermentação secundária. Então eu subi para, quer dizer, eu subi não, estou pedindo para subir para 19 graus por 5 dias. Essa parte de controle de etapas funciona da seguinte forma: ele bate ali, vamos supor, você programou 20 graus por 2 dias e entrou o mosto a 32. Então ele não vai iniciar o contador enquanto não bater 20 graus. Bateu 20 graus, ele inicia o contador. De dias, horas, minutos, não importa. Daí quando termina todo o ciclo, ele muda o passo automaticamente, tá? Então assim, vai ser normal aí vocês virem, por exemplo, eu coloquei 20 graus durante 2 dias e depois eu quero mandar para code, mas meu sistema ele demora 2 dias para levar para 0 grau. Não tem problema, porque daí você vai falar assim, eu quero que fique no code, eu quero que fique em 0 grau por 10 dias, por exemplo. Então ele tava lá em cima, ele começa a descer, ele não começa o contador ainda, na hora que bate 0 grau, aí ele inicia o contador, tudo bem? Aqui do lado tem vários ícones, eu não vou comentar, ó, o compressor ligou. Acho que vocês ouviram o barulho. Não são 10 minutos não, são 3 minutos. Bom, então aqui eu configurei para 19 graus. Então o primeiro step tá, primeiro passo, que eu dei o nome de fermentação, a primeira etapa tá 17,5 e a segunda 19 graus. Bom, beleza. Aqui eu configurei o perfil. E aqui embaixo, depois que você configura, você clica em atualizar. Aí ele vai atualizar todas as informações, beleza? Bom, vou fechar aqui e vou voltar pro camarada. Então aqui ele vai mostrar o alvo, então quer dizer o alvo 17,5. Como eu mexi lá, ele reiniciou, então agora estão faltando 6 dias para finalizar essa etapa 1. Não iniciou o contador ainda porque a gente está em 20 graus, ponto 79. Aí assim que ele bateu os 17,5, aí ele começa o contador. A parte legal, quer dizer, tem várias partes legais, mas o que eu achei muito legal é essa parte aqui de fermentação. Então aqui a subida, no caso aqui eu podia continuar, né? Então code crash, eu geralmente mando direto para 2 graus, tá? Mas vamos supor, se o camarada quiser code crash passo 1, por exemplo, que tem code crash 1, então que ele manda para 10 graus, eu acho. Aí ele deixa por um dia, aí depois ele manda para o code crash mesmo, que ele vai mandar para 1 grau, por exemplo, e vai deixar 10 dias. Ele vai fazer isso daqui. Então você configura em até 4 etapas, você configura passo a passo o perfil de fermentação, e esse perfil ele fica gravado. Então assim, sempre quando você for usar, já está gravado lá, é só você selecionar o perfil 1 e ele já vai usar, no caso aqui é o perfil 1, né? Daí tem o perfil 2 também, aí que está aqui, tá? Que é na outra tela. Então beleza, eu lá estou usando o perfil 1, vou mostrar para vocês. E aqui, por exemplo, cara, basicamente é sempre a mesma coisa, né? Entendeu? Putz, essa levedura eu quero fermentar a 18 graus. Então você vem aqui e muda só a parte de fermentação para 18 graus. O resto vai ser basicamente o mesmo, que daí vai ter a subida vai ser para 19 também, não vai mudar muita coisa. O code crash, se você escolher descer desse jeito aqui, de 10 graus um dia, depois 1 grau, mandar para 1 grau durante 10 dias, também dá. No meu caso aqui eu vou meter 1 grau por 10 dias, e aqui nada. Pronto, já era. Atualizar, pronto. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, esse daqui é o perfil 1, que a gente clica lá naquela tomadinha e a gente escolhe aqui o perfil, né? E ele mostra aqui qual é o perfil.
Eu achei fantástico isso daqui, é de uma navegação muito simples, muito fácil. Já vem uma nova atualização aí, então é um cara que tem muita atualização aí mesmo. O que você sugerir lá, ele leva em consideração, isso é importantíssimo, isso é bacana. Mas aqui só mostrando rapidinho. Primeiro então é o controle. Esse quadradinho aí, ele é monitoramento e controle do iSpindle. E pode usar até 2 iSpindle, tá? Para controlar até 2 fermentações distintas. Essa interface para controlar o fluxo do líquido. Então, por exemplo, para eu abastecer minha panela, para eu abastecer meu fermentador, por exemplo, para sanitizar, preciso 4 litros, eu ponho 4 litros de água para diluir meu iodo, meu PAC, não importa, eu passo por aí também. Então esse cara é para controlar o fluxo. O quarto, ele é um controle para pressão, então você consegue controlar a pressão da fermentação. Então você fala, pô, no primeiro dia eu quero segurar nada, ou 0.1, no segundo dia eu quero segurar 1,5 bar ou sei lá, 0.5, aí lá no quarto dia eu quero segurar 1,5 bar, beleza, você cria o perfil, ele vai fazer a fermentação baseada nisso também, tá? Eu vou te dar informações baseadas nisso. E esse daí é um cara para controlar a umidade, lá no começo que eu disse, da charcutaria. Então, porque dentro da charcutaria, no ramo da charcutaria, no mundo da charcutaria, a gente tem que controlar a temperatura e umidade também, né? Então esse cara, ele também consegue controlar a umidade. Bom, vou terminar aqui a fermentação, eu volto mais com detalhes para vocês aí. Eu tentei deixar esse vídeo mais curto possível, mas é que tem muita informação, então desculpa aí galera pelo tamanho. É isso, esse aparelho eu já estou fermentando, ele vai entrar na abraçagem da Rye IPA. Vocês vão ver aí na frente, logo mais, aqui umas semanas, meses talvez eu lance, porque tem bastante vídeo para soltar. Lá eu vou mostrar ele funcionando mesmo. Eu achei fantástico, não falhou em nenhum momento comigo, não falhou, isso é importantíssimo. É muito fácil de operar, como eu disse aí. E aí tem a grande vantagem que o Elton, que é o fabricante, ele é um cara de fácil acesso, e ele é um cara que ele presta atenção naquilo que você está pedindo, ou que você está comentando, ou que você está sugerindo. Isso é importantíssimo, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Tamo junto, até a próxima. Cheers!